Aí vem o plano de salvação. Cremos que, sendo ainda nós pecadores, o Pai nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E assim Cristo morreu por nós, o justo pelo injusto, espontaneamente e por eleição do Pai, tomando o lugar dos pecadores, recebendo os nossos pecados, a nossa condenação, a nossa sentença de morte, pagando o resgate pelo sangue da sua vida, cravando na cruz toda a sentença que nos era contrária. A todos aqueles que simplesmente pela fé crerem e aceitarem o seu sacrifício redentor, declarando publicamente essa verdade. Romanos 10, 9, se com o seu coração crer, com a sua boca você confessar, né, você então está declarando que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, o Espírito de Deus nos orienta a termos uma vida direcionada nos caminhos do Senhor, impulsionando-nos a estar constantemente na presença do Pai, por intermédio do Filho Jesus, que conquistou nossa possibilidade de salvação por seu sacrifício como homem, na cruz do Calvário. Buscamos uma vida de santidade e voltamos à condição de filhos, tal qual éramos no início da criação. A condição final do homem tem que ser igual à primeira, a do Éden. Tá? Então, quando o Espírito Santo consegue nos revelar Jesus Cristo, nós aceitamos, o mesmo Espírito Santo vai continuar nos impulsionando para uma vida de santidade, uma vida negando o mundo, uma vida negando aquilo que o mundo nos diz que é correto, né? Aquilo que é bom. E aí andando diante do Senhor como pessoas que pelo menos buscam a santidade. Eu vou falar, nós temos que ser santos. Mas o Senhor, Ele se agrada do nosso esforço em ser santo. Não se agrada do nosso desprezo com Ele quando nós pecamos deliberadamente. Mas Ele se agrada em cada um dos nossos esforços, nossos momentos de esforço, de tentar estar na presença dEle e tentar ser encontrado em santidade. Eu quero agradar o meu Senhor. Você querer agradar o seu Senhor agrada imensamente o coração de Deus. Agradar o coração de Deus o agrada, mas o querer agrada, já é suficiente para que Deus ele se agrade de você. Né? Bom, declaramos a nossa fé na doutrina da salvação, né, sob vários aspectos aqui. Então, a salvação ela procede de Deus para o homem. Só em Jesus Cristo há salvação, não há salvação em outro a não ser em Jesus Cristo. É o único nome pelo qual é possível ser salvo. Né? A salvação é obtida pela graça, ou favor imerecido da parte de Deus, né? Não por obras humanas. Então o que acontece? Acontece que eu não sei, eu não consigo ver. Eu não consigo ver Deus, não consigo ver Jesus, não consigo ver nada disso, mas eu vou falar para você, eu quero aceitar. Isso é fé, porque você não vê. A fé não se materializa para que você tenha certeza daquilo que você está vendo. Fé, lá em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não se veem. É um voto de confiança que você dá para Deus. Quando você dá um voto de confiança para Deus, dizendo, Pai, eu acredito que o Senhor pode fazer isso. Eu acredito que isso é bom para mim. Não estou vendo, não sei como, e o mundo fala que é loucura, mas eu acredito no Senhor. Isso é fé. Deixa essa fé acontecer e Deus vai mostrar a fidelidade dele para com a tua fé. Né? A fé, ela também é trazida pelo Espírito Santo. Ela é lançada pelo Espírito Santo, mas eu tenho que aceitar. Mas a carne diz que é loucura, porque só aquilo que eu domino, aquilo que eu pego, é que eu acredito. Mas a fé é muito mais excelente que isso. E depende de você não confiar em você. A fé te faz esquecer de quem você é e olhar só para Deus. Quando isso acontece, você se anula e o Senhor se manifesta e começa a crescer em você. Isso sim é ter vida com Deus e é mostrar para Deus que você é filho dele. É mostrar que você está na dependência dele. Convém que você diminua. Convém que Cristo cresça. E aí você começa a sentir isso. Não tem como negar cada culto, cada vigília, derramado, prostrado, adorando ao Senhor. Não tem como negar isso. Não tem como mostrar fisicamente. Mas não tem como negar. É experiência e é real. E a pessoa tem que viver isso. Essa experiência que eu tenho me faz falar com convicção. Me faz falar para uma pessoa que duvida com convicção. Essa convicção vai balançar a pessoa. A pessoa experimenta e ela entende. Mas não está lá para ser comprado, para ser
usado. Está lá para você deixar o Senhor se manifestar e você viver aquilo. Não é material, não é físico, mas é a experiência mais extraordinária que existe. Você experimentar o seu Deus se movendo em você. Né? Nada é mais fantástico do que isso. Né? Na nossa experiência como filhos. Muito bem, isso acontece, né, exatamente na salvação. O plano de salvação, então, por um homem, Deus foi negado, né? Quando Adão ele peca, ele negou aquilo que Deus tinha pedido para ele. Foi exatamente o que o diabo conseguiu fazer, porque foi onde o diabo também pecou. Se você for atentar um pouco para a condição do diabo, não existia diabo, não existia demônio, não existia nada. Existiam anjos. Né? Existia toda a hoste de anjos celestiais com o Senhor. Talvez o anjo de luz, Lúcifer, fosse o responsável pela adoração. Talvez. Tinha um grande contingente com ele, 1/3 do céu. Né? Era movido nesse trabalho que ele fazia. Era um anjo fantástico. Só que ele sentiu tanto orgulho daquilo que ele fazia, que ele desejou para ele. Só que ele não foi tentado. Ninguém tentou Lúcifer. Não havia demônio. Não havia pecado. Só existiu, num determinado momento, orgulho. A pior face do pecado, o orgulho. A pior face do homem, o orgulho. O orgulho fez com que o primeiro pecado existisse. Fez com que Lúcifer dissesse não para Deus. Então, o orgulho gera o primeiro pecado. Nesse momento, então, Deus sente separação. Não é possível ficar mais ali. E aí ele lança Lúcifer das regiões celestiais e os seus seguidores, 1/3 do céu, cai com ele. E quando caem, são transformados em demônios. Qual é a ordem? O orgulho gerou o pecado e o pecado gerou os demônios. Olha a ordem. Né? E aí tem muita gente que fala assim, o diabo fez eu fazer isso. Foi o diabo não. O diabo está lá, não tem nada a ver com isso. Foi teu orgulho. É o diabo que está me tentando. Não é não, é o teu orgulho. Né? Então, quando o diabo cai por terra, cai 1/3. E tem 1/3 dos céus de demônios, então, para me pegar? Não. Para cada um deles tem 2 anjos te protegendo. Né? Então não se preocupe com isso, porque no último dia, um anjo vai aprisionar a todos os demônios. Vai aprisionar a todos. A esse 1/3 do céu. Aí a pessoa, ela coloca Deus e o diabo em equilíbrio de força. Deus e o diabo são fortes. Um é do bem, outro é do mal. Onde que está isso? Em que lugar você leu isso na Bíblia? Não existe comparação de força com o poder de Deus comparado com o poderzinho do diabo. O diabo é mais poderoso do que aquele que deixa ele ser. Para ele. Mas jamais ele será para Deus. Tanto é que o diabo não pode, ele não tem poder de afrontar Deus. E como é que ele toca em Deus, então, para conseguir machucar Deus? Sabe o que ele faz? Ele consegue tocar num filho de Deus. Ele consegue arrebentar um filho de Deus e levar para a prostituição, para a droga, para o homicídio, para o assassinato, para o suicídio, para tantas coisas ruins. Quando ele faz isso, ele aponta o dedo e fala, olha o que eu fiz com o teu filho. E aí Deus sente. É a única forma que ele tem de conseguir fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Usando aqueles que se deixam ser usados. Mas quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o diabo pode vir com todo 1/3 que era do céu contra você. Você tem um único anjo ao teu lado, que é poderoso para te proteger e te guardar. Mas o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, está em você. O próprio Deus está em você. Sabe o que o diabo faz? Ele fica como um leão ao teu redor. Mas ele não consegue vir contra você. Ele não tem poder para isso. A não ser que você deixe. Como é que eu deixo? Dando legalidade. Caindo no pecado de outrora. Ignorando as ordens do Senhor. O diabo, na hora, vai, vou lá, agora é minha vez.
Você escolhe como você quer viver. Mas viver debaixo da proteção de Deus faz com que você seja uma pessoa inabalável e indestrutível. Mesmo que as circunstâncias da vida possam mostrar que naquele momento não parece que é assim não. Mas não se preocupe, exercite a sua fé, que o Senhor vai te dar vitória sobre vitória. Amém? Ele nos colocou aqui nessa terra para sermos cabeça, para sermos sacerdotes, para sermos reis e sacerdotes. Ele nos chama de filhos. Não tem uma expressão melhor do que essa. Que pai não protegerá o seu filho? E que poder não tem Deus para proteger os filhos dele? A saber, nós. Aí eu coloco Deus e o diabo no mesmo nível. Para de assistir desenho. Para de assistir Pokémon, essas porcarias. Para de assistir novela, né? Pelo amor de Deus. Por favor. Né? Fala Deus.